Olá, eu sou Luzimani e esse é o programa Meta Mudança. De novo, nós aqui, junto, eu e ela, doutora Luzia Nunes. Olá, tudo bem com vocês? Vamos embarcar em mais um caminho agora, mais uma jornada à mudança. Eu conto com a animação aí de cada um. Nesse processo de mudança que nós começamos já há algum tempinho atrás, nós vamos hoje tratar sobre hábitos. Hábitos. O que são hábitos? Qual a diferença entre hábitos e costumes? O hábito é fácil ou difícil de nós mudarmos, né? Porque os seres humanos nós somos naturalmente seres de costumes. A sociedade, o viver em sociedade, nos leva ao costume. E o costume individualizado por pessoa gera o que chamamos e definimos por hábitos. Então, hábitos são aquelas atitudes mecanicamente realizadas por um indivíduo. São aquelas coisas que eu faço rotineiramente, que eu não preciso pensar para fazer. Um hábito, ele é como se fosse o meu piloto automático, que uma vez determinado a direção, ele vai em frente e não vai pensar duas vezes porque está já automatizado. E o costume, doutora? Costume tem a ver mais com a sociedade, não é? Sim, costumes são tem mais a ver com o social, são as regras impostas. Aqui a gente sempre verbaliza, sempre se costumou fazer isso aqui, estamos acostumados com essa situação aqui. É algo que acontece fora de mim também. Acho que fica melhor definindo assim, né? E hábito é uma coisa que acontece mais a partir de mim, quando eu tenho o hábito. E o costume não necessariamente comigo apenas. Tá? Existe o costume de um povo, né? As coisas que costumam acontecer. O costume, ele é muito amplo. Mais amplo. O costume, ele embasa o procedimento, a vida de uma sociedade. Então, a gente vai extraindo do costume local onde vivemos. Pode ser uma tradição, uma prática, algumas atitudes, e vamos repetindo essas atitudes. Por isso a grande dificuldade... As duas palavras estão ligadas. Estão ligadas. As duas estão bem profundamente ligadas. Por isso que é muito difícil mudar hábitos. Uma mudança de hábito talvez seja a mudança nessa nossa viagem, nessa nossa jornada, uma das mudanças mais difíceis, né? A mudança de hábitos, ela requer verdadeiramente um investimento muito grande. Eu quero trazer aqui um paralelo sobre os hábitos e a fisiologia humana, né? Porque tudo na nossa vida é governado pela nossa fisiologia. Como esse processo de formar hábitos, ele está ligado intrinsecamente à nossa maneira de viver, à nossa mente, os nossos atos diários da vida. Formação de hábito. O hábito, não sei se eu consigo explicar isso tudo, mas o hábito é muito forte, é uma coisa muito forte. E ele está tão fortemente ligado que quando temos desejo de mudar alguma coisa na nossa vida, ou desejo de mudar os nossos hábitos, precisa um esforço muito grande para que consigamos. Tem um autor, me desculpa não saber o nome do autor, que diz: um hábito é mais forte que um desejo. Sim. Por isso que os fumantes têm uma dificuldade de parar de fumar, mesmo desejando. Tem gente que diz assim: se quisesse mesmo parava. É uma fala errônea, errada, porque o hábito ele é muito mais forte do que o nosso desejo. Então não adianta só você querer parar, desejar parar, ou desejar fazer, ou desejar não fazer.
Se você já tem um hábito que te encaminha para aquilo ali... De um processo de automatização. Automatização, né? Você já faz quase que sem pensar. Então precisa de uma reflexão e de trabalhar algo para aquele hábito seja mudado, ou seja, formar um outro hábito. Tá? Se eu tenho o hábito de não estudar, eu tenho que formar um hábito de estudar. Se a pessoa tem o hábito de ver uma tarde inteira de televisão, é um hábito. Ela liga a televisão até se ela não for ver, se ela for dormir. Virou um hábito. E ela quer mudar esse hábito, ou seja, o que ela quer fazer nesse horário? Então só se muda um hábito criando um outro hábito. E você observou como está bem próximo? O hábito é interior, o hábito é individual, o costume é social. Existem alguns lugares onde se existe o costume de se tirar a cesta, a famosa soneca após o almoço da tarde. E é um costume social, o comércio fecha, todo mundo almoça e vai dormir, aquela 1 horinha de sono, é um costume. Agora, onde não existe esse costume, onde a pessoa come lá rapidinho um sanduíche porque ele precisa estar atento ao trabalho, ele não tem esse costume, mas ele pode adquirir o hábito, ele adquiriu um hábito interior, ele se automatiza, o organismo, lembra da fisiologia humana? O organismo dele começa a requerer, toda vez que eu tomo um café, me dá vontade de fumar um cigarro. É isso aí. Isso aí é um hábito. Internalizou, você acredita nisso, a fisiologia humana começa a trabalhar respondendo a essa tua crença. Toda vez que eu almoço, eu tenho que tirar um cochilinho, nem que seja de 10 minutos. O seu corpo corresponde àquilo ali que você dá a ele. Se você tem o hábito de fazer, tá, emitir um comportamento, o seu corpo se ajusta. Trazendo para um exemplo meu mesmo, eu não sou de dormir de dia, ficar lá numa moleza. Quando isso acontece comigo é quando eu estou doente, passando mal. Aí não é para dormir, realmente é para me recuperar. E eu não tenho o hábito de dormir de dia, de comer e dormir, almoçar e dormir. Isso não faz parte da minha rotina, da nossa rotina. Não faz. Mas no domingo, né, quando dirigíamos igreja, né, a gente tirava aquele cochilo depois do almoço. Só domingo. Impressionante que o domingo que eu não fazia isso, que não dava tempo, porque tinha uma atividade extensa na igreja, era comer e voltar para a atividade sem poder fazer aquele cochilinho, o meu organismo, meu corpo, à noite, eu estava bocejando, eu estava muito mal. E eu perguntava para mim, por que está acontecendo isso comigo? Se nos dias de semana eu não tenho o hábito de dormir, várias vezes eu falei isso, né? Mas era no domingo. Agora, aí algumas pessoas falavam assim para mim, mas o nosso organismo sabe que é domingo? Olha, eu não sei te responder se o meu organismo sabe que é domingo, acho que não. Mas ele sabe que de tanto em tantos dias eu dormia depois do almoço. Então, quando chegava aqueles X dias, que tinha passado 6 dias no 7º, eu tinha que cochilar depois do almoço. Isso é só para dizer como o organismo da gente, a fisiologia é inteligente, ela responde. Por isso você vai elaborar, porque para mudar um hábito, você tem que fazer esse processo. Primeiro, você tem que identificar qual é o gatilho que dispara determinado comportamento, determinada fala ou determinado desejo. Então você precisa escolher, você precisa identificar esse gatilho. Mas o que a gente precisa identificar para mudar o hábito? A rotina. O gatilho, digamos assim, ele é responsável por iniciar um comportamento. Então, quando eu digo assim, eu não consigo, é um gatilho antigo que já disparou e que vai me sabotar nessa minha nova atitude, nesse novo passo. É o velho eu surgindo ali para te atrapalhar, que eu também chamo de impostor, tá? Eu falo que é um outro eu que tem dentro da gente que vem para sabotar o que a gente deseja realmente fazer. Então, se eu digo assim, eu não consigo fazer isso, não sei por que eu não consigo, não vai conseguir mesmo. Então, a gente tem que dizer, eu vou mudar esse hábito.
porque tudo que eu falo acontece, tá? Eu vou mudar esse hábito. Eu não conseguia, mas a partir de hoje é um novo hábito que eu estou firmando. O gatilho eu consigo na rotina, formar uma outra rotina, tá? Que é o comportamento propriamente dito. Ou seja, o gatilho está no pensamento e a rotina está no comportamento. E a recompensa, porque quando eu, acionado o gatilho, ajo com aquele comportamento, eu vou ter a recompensa, o benefício, aquilo que eu esperava como recompensa daquele meu hábito. E é prazeroso, é maravilhoso. Geralmente prazeroso. Então, para mudar, vai requerer uma certa diligência e investimento. Até porque é muito ruim levar uma vida sempre pensando assim, se eu tivesse conseguido, se eu tivesse feito. Verdade. Não sai daí não, fica aí que a gente volta no próximo bloco trazendo hábitos e crenças. Requinte, qualidade, preço, opções de pagamento especiais. Na Piso Center Show, trabalhamos com as melhores marcas de pisos e revestimentos. Além de atendimento personalizado, temos espaço amplo para atender profissionais da área de engenharia, arquitetura, designer de interiores, decoradores e seus clientes. Na hora de reformar ou construir, conte com a gente. Entregas rápidas para a cidade e regiões vizinhas. Vem para Piso Center Show. Olha a gente de volta aí para falar sobre hábitos e crenças. É interessante porque só formamos os nossos hábitos com o conjunto de crenças que nós temos. Essas crenças, elas começam a agir dentro de nós ainda na nossa infância. Até os 6 anos de idade, nós temos aquilo que nós chamamos de crença passiva. São as crenças que são trazidas por nossos pais, familiares. Nessas crenças passivas, a doutora Luzia tem tido muita experiência na clínica com crianças. Como a gente pode observar a influência das crenças passivas na formação de hábitos, principalmente das crianças? Você está chamando de criança passiva, no caso... Aquelas trazidas para as crianças. É uma memória do que as crianças não viveram, mas que os pais viveram e trazem para elas. Sim, porque tem dentro das memórias, que são vários tipos de memórias, mas tem coisas que a gente lembra que contaram pra gente, que a gente não viveu aquilo, não é? Então, aquilo foi dito pra gente, que era assim, que tem que ser feito assim, que aquela criança é assim. Até no início nós falamos, do primeiro nós falamos um pouquinho disso. E que não é capaz de fazer isso, e que se comporta assim, assim. Fulaninho é isso, isso e isso. E está falando da criança, perto da criança, para outra pessoa. Está formando uma crença. Está formando uma criança. A criança está ali brincando, fingindo que não está escutando, mas ela está absorvendo tudo que está sendo dito ali.
é assim, é angustiante presenciar uma cena dessa. E às vezes está falando coisas que acontecem mesmo na rotina da criança, mas rotulando a criança. Ele é assim, você quer ver? Ele é assim, se falar com ele, menino é nervoso pra caramba. Ah, olha, não sei o que, ele quebra tudo. Olha, não dorme, e não sei o que. E perto da criança, coisas negativas. Então, são essas crianças passivas que a gente chama de, que vão gerar hábitos nas crianças. Então você vai ver uma criança, por exemplo, que será um adulto um dia. Será um adulto um dia, mas você vai ver essa criança já com um hábito, por exemplo, de não comer comida. E interessante isso. E aí, por quê? Porque no sistema de crença dela, ela foi falado para ela pelos pais, pelos colegas, que ela não comia. Ele não come isso, de jeito nenhum. Ela forma o hábito de quê? De não comer aquilo ali. Ela não vai decepcionar, né? Então, o sistema de crença passiva, que é feita principalmente até os 6 anos de idade, ela é muito importante na formação dos hábitos dos futuros adultos. Tem muitos hábitos seus que foram gerados por crenças passivas lá da sua primeira infância até os 6 anos de idade. Por conta de vivência de quem, né, nos educou, que passou esse sistema pra gente. Verdade. É muito difícil. Também, e né? Tem as crenças ativas. As crenças ativas, elas vão começar a partir dos 7 anos de idade até a vida adulta. São as crenças onde você, como indivíduo, participa. Você traz para si, você acredita. Não é mais alguém que fala para você. Você vai atrás daquela informação. Você vai atrás daquele provérbio. Você vai atrás daquilo que o outro fez, da fala dele, e gera no seu interior, na sua mente, aquela crença que nós chamamos de crença passiva. Essa crença passiva também vai formar hábitos. Também vai formar hábitos, porque a crença, o nome já diz, eu não vivi aquilo, mas eu acredito, me falaram, eu acreditei, seria isso? E a crença ativa são as vivências minhas próprias, coisas que eu fiz e deu errado e eu acredito que eu não vou fazer nunca mais, porque não vai dar certo. Ou coisas que alguém fez e deu errado, mas eu quero fazer. Olha, eu acredito que deu errado para ele porque ele não fez. São crenças ativas. Você participa profundamente na definição das crenças que você possui. E o importante é que essas crenças, elas vão gerando hábitos dentro de nós. Você veja a questão, vamos dar o exemplo de novo, a questão do cigarro, né? Antigamente, na década de 70, nós vimos na televisão, na mídia, propagandas lindas, feitas geralmente com cowboys bonitos, pessoas montadas em cavalos exuberantes, ou então dirigindo Ferraris vermelhas, e sacava aquele cigarrão, acendia, e aquele sinal de masculinidade era o cigarro na sua mão. Aquela crença ativa sua de participar daquele processo indutivo do comercial gera em você o que? Um hábito. O hábito de que a década de 70 formou o hábito de fumar. Muitos fumavam porque era sinal de masculinidade, de sucesso, né? De sucesso com mulheres, sucesso financeiro. Então, tanto o hábito passivo, tanto as crenças passivas quanto as crenças ativas vão gerar hábitos dentro de nós. Agora, uma coisa muito interessante que eu percebo que para mudar essa questão do hábito, existe uma estratégia. Muito legal. Muito legal. Essa estratégia é uma estratégia totalmente psicológica. Espelhamento consciente. O que é o espelhamento consciente? Espelhamento consciente. Chegou a minha vez de perguntar. A hora da vingança. Espelhamento consciente é quando você procura algo ou alguém ou alguma pessoa que está numa posição contrária àquele hábito que você quer mudar. E você começa a copiar aquele hábito.
Por exemplo... Isso não é inveja, não. Não inveja, não. Isso é espelhamento consciente. Por isso que, olha só, o processo de autorresponsabilidade, de autoconhecimento é importante para isso. Por exemplo, é uma pessoa que fala muito alto, que não sou eu. Uma pessoa que tem um timbre de voz bem possante, gosta de se espelhar numa pessoa que tem um timbre de voz suave, um timbre de voz. Então eu tenho que me espelhar conscientemente para poder mudar o hábito que eu adquiri de falar alto. Talvez você esteja começando a entender. Fala um pouquinho sobre esse espelhamento consciente, sobre a atividade consciente que vai beneficiar na elaboração de bons hábitos. Sim, eu olho uma pessoa, né, que eu adoto como meu mentor. E, de repente, a pessoa nem tem um mentor que faz, né, todo o seu, que forma você, que te forma, e ele sabe que ele é o seu mentor, e tem aquele que às vezes ele nem sabe. E a gente escolhe uma pessoa e a gente acompanha aquela pessoa. O espelhamento consciente não é fazer tudo o que a pessoa faz, mas você se tornar parecido com aquela pessoa, o que ela faria, o que você faria, o que ela faria se ela estivesse no seu lugar, nesse momento. Então eu penso toda hora, o que fulano faria se fosse eu nessa hora? Alguém que você admira e que você quer seguir aquele caminho. Isso não é inveja. Fiz até a pergunta aqui. O espelhamento consciente não é inveja, porque muitos pensam, eu vou imitar fulano e eu vou sentir inveja. Isso é feio. Não, a inveja é quando você quer o que o outro tem, mas você não faz nada para conseguir. E por conta disso você nutre um sentimento ruim, negativo, e você quer que o outro perca aquilo que ele tem, para você ficar bem. Isso é inveja. Ou seja, você só vai sobressair com a queda do outro. Isso é inveja. O espelhamento consciente, ele é nutrido por amor. Então você olha aquilo que o outro tem, o que ele é, o que ele conseguiu, e você vai imitá-lo. Mas pode não ser no mesmo caminho. Tá? Por exemplo, eu dei o exemplo o outro se pendura lá na cachoeira de cabeça para baixo. Tá? Então vou me pendurar também. Não, não é isso. O outro faz isso e se dá bem que ele tem preparo físico para isso. E você vai pelo o seu caminho, mas você se espelha, sabe que você está se espelhando numa pessoa, no modo como ela lutou com as dificuldades, no modo como ela venceu, no caminho, tá, que ela seguiu, e você vai se espelhando no modo como aquela pessoa lida com frustração, com os pequenos fracassos, com as pedras durante a caminhada, e você olha e você diz, não, eu vou seguir esse jeito vou traçar esse jeito para mim, porque esse jeito dá certo, eu já vi com fulano e deu certo. E nós estamos falando de mudança de hábito, né, gente? Então, observa bem que o espelhamento consciente, ele te dá a possibilidade de você trilhar caminhos de sucesso. Um exemplo, uma pessoa, um empresário bem-sucedido, ele só é visto, só é contemplado no final da carreira dele, quando alguém fala, olha, ele como fez sucesso, conseguiu ganhar dinheiro, mas se você faz um espelhamento consciente, você vai ver quantas noites não dormidas, quantos dias ele levantou pela madrugada. É preciso você entender, no processo de mentoring, quando você vai trazendo isso à sua mente para você trilhar caminhos de sucesso. Fazer eu suportar também a minha agrura. Se você percebe, para entrar no ar, uma atriz, para fazer um filme, às vezes para gravar uma cena de 10 minutinhos, ela grava não sei quantas vezes, e o período que aquela pessoa ficou no camarim, sei lá, se maquiando, se penteando, foi muito maior do que os cursos que ela teve que fazer de aquele preparação. Momento ali. Então, como você está falando aí, a pessoa só olha os frutos que o outro colheu. No espelhamento consciente, você entra na vida dessa pessoa e vai ver também o que ela sofreu para chegar até ali, e isso te dá energia, te dá vitamina, suporte, para você também aguentar, para você chegar ao seu objetivo também. É isso aí. E começar a mudar dentro da sua perspectiva. Dentro da sua perspectiva, você mudar alguns hábitos
que estão atrapalhando você de chegar lá nessa mudança. Nós cremos, estamos aqui junto com você, em breve nas nossas redes sociais, batendo um papo, você vai ter oportunidade de fazer pergunta, de escrever, de colocar uns assuntos para nós. A doutora Luzia vai estar aqui respondendo, eu também, vai ser muito legal. E juntos nessa caminhada, além da mudança. Além da mudança. Aguardamos vocês no próximo episódio. Tchau.